JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Disciplina Criminologia. Aula Vitimologia. Conceito de crime. Crime é um problema social e comunitário. Para a criminologia, um fato só pode ser considerado um problema social e, por consequência, um crime, quando apresentar as seguintes características: incidência massiva na população, incidência aflitiva do ato praticado, isso quer dizer, causa insegurança na sociedade, necessidade de persistência espaço-temporal, isto é, persistência no tempo e no espaço, inequívoco consenso a respeito da etiologia do ato e de quais técnicas de intervenção seriam eficazes para o seu combate. Objetos da criminologia: crime, criminoso, vítima e controle social. Vitimologia é o estudo da vítima e do processo de vitimização. A vitimologia é a ciência que se ocupa da vítima e da vitimização, cujo objeto é a existência de menos vítimas na sociedade. É a disciplina que estuda a vítima como sujeito passivo de crime, sua participação no crime, os fatores de vulnerabilidade e sua consequente vitimização. A vitimologia é o estudo da vítima no que se refere à sua personalidade, quer do ponto de vista biológico, psicológico e social, quer o de sua proteção social e jurídica, bem como os meios de vitimização, sua inter-relação com o vitimizador e aspectos interdisciplinares e comparativos. Vitimização é o processo que leva uma pessoa a se vitimizar ou a se tornar vítima. Fator vitimógeno é qualquer influxo endógeno ou exógeno capaz de levar uma pessoa a ser vítima de um crime. Vítima. Um conceito de vítima está na Resolução 4034 de 1985 da ONU. Essa resolução trata da declaração dos princípios básicos de justiça relativos às vítimas da criminalidade e abuso de poder. Para esta resolução, vítima é qualquer pessoa que tenha sofrido um dano físico ou emocional, perda financeira ou diminuição substancial de seus direitos fundamentais como consequência de ações ou omissões que violem a legislação penal vigente nos Estados-membros, incluindo as que proíbem o abuso de poder. O estudo da vitimologia possibilita a análise da vítima diante de sua relação com o delinquente, no sentido de constatar a conduta dolosa ou culposa do agente. A vitimologia permite analisar a responsabilidade da vítima e sua contribuição para a prática da infração penal, com repercussão na adequação típica do fato e na aplicação da sanção penal.
O estudo da vitimologia contribui para a compreensão do fenômeno social da criminalidade, indicando diretrizes para o combate ao crime a partir da análise da vítima e dos danos por ela sofridos. Benjamin Mendelssohn, o pai da vitimologia. O termo vitimologia foi criado por Benjamin Mendelssohn em 1945, em seus primeiros estudos feitos sobre a matéria. Benjamin Mendelssohn era advogado em Jerusalém e também professor de criminologia. Para Mendelssohn, a finalidade da vitimologia é o conhecimento da personalidade da vítima, podendo ser tanto vítima de suas inclinações subconscientes ou vítima de um delinquente. Finalidade da vitimologia. A vitimologia se destina a estudar o comportamento da vítima em relação ao delinquente e o comportamento do delinquente em relação à vítima, visando uma análise biopsicossocial para a ocorrência do delito. Os elementos desta análise devem contribuir com a justiça em relação ao julgamento da responsabilidade e culpabilidade, como em relação à sistemática de recuperação do delinquente. Classificação das vítimas. Esta classificação tem por base a participação da vítima no processo de provocação do crime. Vítimas ideais ou vítimas completamente inocentes, vítimas menos culpadas que os criminosos, vítimas tão culpadas quanto os criminosos, vítimas mais culpadas que os criminosos e vítimas como únicas culpadas. Neste caso, as vítimas podem ser agressoras, simuladoras e imaginárias. Classificação das vítimas. Vítimas natas são pessoas ou grupos humanos propensos a se tornarem vítimas. Vítimas potenciais são pessoas de personalidades intoleráveis, criadoras de episódios que levam à ocorrência do delito. Vítimas inocentes são as verdadeiras vítimas ou realmente vítimas. Podem ser definidas como vítimas de si próprias. Não são nem causa e nem fator da ocorrência do delito, não tendo culpa alguma na realização do delito. Vítimas provocadoras, vítimas que causam a ocorrência do delito. Vítimas falsas, induzem e provocam o agente criminoso a praticar o delito. São de duas espécies: vítimas simuladoras e vítimas imaginárias. Vítimas simuladoras são conscientes de que não foram vítimas de delitos. Agem geralmente por razões de vingança. Vítimas imaginárias são geralmente inconscientes, podendo apresentar alguma forma de anormalidade ou deficiência psíquica, como nos casos de personalidades histéricas, paranoicas, retardadas. Imaginam que sofrem uma ação criminosa. Vítimas indiscriminadas compreendem todas as vítimas, todas as pessoas,
que são passíveis de sofrerem, genericamente ou indiretamente, todas as espécies de agressões ou atentados na sociedade atual. Vítimas voluntárias são as vítimas que se oferecem livremente para serem vítimas, como nas hipóteses do homicídio eutanásico e no par suicida. Vítimas alternativas são aquelas que podem ser tanto vítimas como delinquentes. Políticas criminais que devem ser adotadas para a proteção e recuperação da vítima. Maior proteção da vítima, com a redução de direitos e garantias do criminoso na investigação e no processo penal. Efetividade na aplicação e execução das penas. Afastamento da sociedade de determinados criminosos, estupradores, terroristas, traficantes, assassinos em série. Ampliação da participação da vítima na investigação criminal e no processo penal. Atenção prioritária à vítima por parte do Estado, com políticas públicas específicas no âmbito social e psicológico, visando apoio e proteção. Determinação do dever do Estado de indenizar a vítima. Vitimização ou processo vitimizatório. É um processo complexo, pelo qual alguém se torna ou é eleito a tornar-se um objeto-alvo da violência por parte de outrem. É o processo que leva uma pessoa a se vitimizar ou a se tornar vítima. Vulnerabilidade. Condições emocionais e sociais da pessoa em ser vítima. Os fatores de vulnerabilidade da vítima adquirem relevância em função da análise do risco de vitimização. Fatores de vulnerabilidade: biológicos, idade, sexo, biográficos, estresse acumulativo, sociais, condições laborais e econômicas, personalidade, baixa inteligência, ansiedade, impulsividade. Tipos de vitimização: primária, secundária e terciária. Primária, aquela que acontece na prática do crime, através da conduta delituosa do agente que viola os direitos da vítima. É o sofrimento que a vítima tem com o crime. Secundária ou sobrevitimização. É o drama da vítima. Além da dor física, psicológica, material e moral decorrente do crime, a vítima é posta diante do aparato estatal de repressão e sofre outra vez. É entendida como aquela causada pelas instâncias formais que detêm o controle social. Delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário. Vitimização terciária. Acontece em face do contato da vítima com o grupo familiar ou com seu meio ambiente social, trabalho, escola, vizinhança, igreja.
Neste caso, a vítima é estigmatizada pela sociedade. Cifras negras são os crimes que não chegam ao conhecimento do Estado. Muitas vezes, pela falta de confiança no sistema penal, por medo de vingança, pelo sentimento de impunidade ou por medo da estigmatização pela sociedade. Fases da vitimologia. Vítima no contexto histórico. Idade de ouro ou protagonismo. Fase inicial em que a vítima exercia o poder de punir o acusado. Fase da vingança privada. Neutralização. O Estado assume o poder de punir. A vítima perde sua importância. A finalidade da pena não atende o interesse da vítima em relação à reparação dos danos e resolução do conflito social. Redescobrimento. A partir da Segunda Guerra Mundial, surge a preocupação com a resposta ética e social do fenômeno da criminalidade. A vítima passa a ser parte importante no processo de pacificação social. Idade de ouro da vítima ou protagonismo. Primeira fase. Compreende o período desde a época dos primórdios da civilização até o final da Alta Idade Média. Imperava a vingança privada, na qual era a própria vítima quem efetuava a reparação dos danos ou a punição. A resposta ao delito possuía predominantemente um enfoque de vingança e de punição. Predomínio da lei de Talião, da autotutela. Neutralização da vítima. A partir da Baixa Idade Média, no início do século XII. Época marcada pela crise do sistema feudal, pelo surgimento do processo penal, pela Inquisição e pelas Cruzadas. A vítima deixou de protagonizar o processo, sendo substituída pelo Estado. Houve uma neutralização da vítima. O poder de reação ao crime mudou de titularidade. A resposta ao delito passou a ser do Estado. Mudou o enfoque da finalidade da punição, ocorrendo uma menor preocupação quanto ao aspecto da reparação do dano. A sanção passou a ter finalidade de prevenção geral. Houve um total esquecimento da vítima. Redescobrimento ou revalorização da vítima. Desde a escola clássica, evidencia-se a importância da vítima no processo penal. Todavia, a questão da vítima somente passou a ter um contorno sistemático no momento no qual passou a ser abordada pela criminologia. Com efeito, o estudo da vítima passou a ser mais evidente após a Segunda Guerra Mundial, mormente diante do martírio que os judeus sofreram nos campos de concentração. Esse redescobrimento da vítima constitui uma resposta ética e social ao fenômeno expressivo do processo de vitimização. Iter vitimae, caminho da vitimização. É o trajeto seguido por um indivíduo para ser convertido em vítima. Intuição, atos preparatórios, início da execução e consumação. Intuição, quando a vítima tem a ideia da possibilidade de ser prejudicada por um ofensor.
Atos preparatórios. Momento em que a vítima revela a preocupação de tomar as medidas para se defender ou ajustar o seu comportamento. Início da execução. Oportunidade em que a vítima começa a operacionalização de sua defesa, aproveitando os meios de que dispõe para exercitá-la. Execução. Resistência da vítima para evitar a todo custo que seja atingida pelo resultado pretendido por seu agressor. Consumação. Quando a prática do fato demonstrar que o autor não alcançou o seu propósito em virtude de algum impedimento alheio à sua vontade. Comportamento da vítima como circunstância judicial. Artigo 59 do CP. Fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Culpabilidade vitimal. Analisar o papel da vítima para que o delito tenha ocorrido. É a interação vítima-agressor que serve como critério de medição da pena que deve ser aplicada, sendo necessário observar qual a verdadeira intenção das partes envolvidas no delito, no sentido de oferecer ao juiz informações aptas a indicar a participação que teve cada uma das partes e, desta forma, avaliar o grau de culpabilidade do agressor. Culpabilidade vitimal. Grupos de vítimas em se tratando de culpabilidade vitimal. Vítimas completamente inocentes, vítimas conscientes, vítimas inconscientes e vítimas subconscientes. Vítimas completamente inocentes. Ocorre quando a vítima não influencia de forma nenhuma na ação delituosa. Vítimas conscientes são aquelas que têm a noção do que estão fazendo, sabendo que estão se colocando em risco. Vítimas inconscientes estão em situação de vítima por razões que, apesar de serem originárias de sua pessoa, não estão claras, por se tratarem de motivos que estão fora do seu conhecimento. Vítimas subconscientes são vítimas que se encontram no limite entre a consciência e a inconsciência, podendo até lembrar do que ocorreu, mas de forma muito ocasional. Vulnerabilidade social é a condição de grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos. As características que marcam a vulnerabilidade social são as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de subsistência e a ausência de um ambiente familiar. Esses fatores compõem o elemento de risco social. As pessoas consideradas vulneráveis social são aquelas que não possuem representatividade na sociedade e geralmente dependem de auxílios de terceiros para garantir a sobrevivência. Vulnerabilidade social não é sinônimo de pobreza, mas uma condição que remete à fragilidade da situação econômica
de um grupo ou de um indivíduo. A vulnerabilidade social é medida através da linha de pobreza, que é definida através dos hábitos de consumo das pessoas. Os grupos em vulnerabilidade social encontram-se em acentuado declínio de bem-estar e de direitos humanos básicos. Fatores de vulnerabilidade da vítima. Considerando as características pessoais, sociais e econômicas, determinados grupos de pessoas são mais suscetíveis a se tornarem vítimas de delitos. Decorre de diversos fatores de ordem física, psicológica, econômica, social, fazendo com que o risco de vitimização seja diferenciado para cada pessoa e para cada delito. As estatísticas de risco demonstram que há grupos humanos especialmente propensos a se converterem em vítimas de delito. São as crianças, adolescentes, anciãos, estrangeiros e marginalizados. Fatores de vulnerabilidade da vítima. Miserabilidade. A maioria das pessoas nessa situação é facilmente aliciada pelo tráfico, por quadrilhas. Acabam se tornando vítimas, como também possíveis criminosos. Riqueza. Pessoas de grande poder econômico são alvos em potencial de crimes. São potenciais vítimas de sequestros e roubos. Idosos. Não há dúvida de que são alvos fáceis de assaltos, furtos e estelionatos. A vulnerabilidade deste grupo está justamente na questão da fragilidade, tanto emocional quanto física, destas pessoas. Pessoas com deficiência. Pessoas em cadeira de rodas, de muletas ou que se locomovem com dificuldade são alvo fácil de criminosos. Gestantes e crianças, vulneráveis por si só. As gestantes, por estarem em estado delicado, e as crianças, por serem facilmente ludibriadas e frágeis fisicamente. Consumidores. O consumidor, declarado no CDC, é tratado como hipossuficiente, aquele mais frágil na relação, portanto vulnerável nas relações comerciais e vítima constante nas relações de consumo. Políticas públicas para a proteção da vítima. Atenção para grupos que apresentam maior vulnerabilidade vitimal, combate constante aos fatores da criminalidade em geral, combate para grupos específicos, mulheres, crianças, idosos, ação governamental mais eficiente, envolvimento de organizações da sociedade civil no processo de combate aos fatores de delinquência e de proteção à vítima.